Oi, gente. Boa noite. Vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre o medo de dentista. Eu convidei a psicóloga Micheline Cordeiro para falar aqui com a gente algumas dicas para superar essa barreira, né? Seguindo aqui, né? Oi, tudo bom? Que bom, é um prazer estar aqui. É muito bom, muito agradável a sua presença. Gosto demais de você. Obrigada por ter aceitado o meu convite, porque eu tenho muitos casos, né, de pessoas que chegam lá no consultório com medo mesmo, com Uhum. traumas, né? E principalmente nessa idade, entre 40 e 50 anos, porque na época que éramos crianças, né? Não tinha muitos cuidados dos dentistas com o lúdico, né? Com as crianças, não tinha muito tratamento voltado para prevenção. Isso mesmo. Então, isso traumatizou muita gente, né? Gente, quem que não é, quem é dessa geração, né, mais antiga, sabe muito bem que a gente passou por esse sufoco, né? Que é toda uma questão Hoje em dia, não, hoje em dia tem todo um critério para chegar junto da criança e até do adulto, né? Para administrar isso com muito afinco. Os dentistas hoje estão preparadíssimos para receber qualquer pessoa, de qualquer situação. E É isso eu aí. sei, porque eu trabalhei já com vários odontólogos e sei que estão preparados. E isso eu acho maravilhoso, porque tem que ter esse olhar humanizado, né? Precisa. Tem que ter. Aí a gente queria assim saber de você se existe alguma dica, como é que faz. Deixa eu só ver aqui. Quem está na live, Cris, se tiver alguma pergunta, quem tiver alguma pergunta, pode mandar aí para a gente, para a Micheline responder, tá certo? Vamos lá, Micheline. Então, quando. Repete a pergunta, Alessandra, que eu olhei aqui um A comentário pergunta e. se tem alguma dica sua para ver se a gente quebra essa barreira do medo, o que a gente pode fazer para melhorar isso? Em relação ao adulto, né? Isso que o seu E, público são mulheres de é, 40 mais e tal. É, é aquela questão, agora nós não temos como fugir, né? A gente tem que adequar a nossa realidade. Então, como eu já disse, né, os dentistas estão muito preparados para isso. Então, o lado humanizado eles observam, né? Vocês observam muito bem. E a questão tá, vamos dizer, vou dar exemplo como eu. Tá? Eu tô com medo do dentista e o que que eu faço? Mas eu preciso ir ao dentista. Então, nessa situação do preciso ir urgentemente ao dentista, sim, você precisa ter todo um critério, não vá sozinho, procure ir com alguém, procure uma pessoa que tenha referências, né? Porque o profissional, quando a gente tem referência de alguém, não, ele é ótimo, então vá até a um dentista, um odontólogo infantil, pediátrico, né? Que ele lá também vai ter todo o estilo do consultório já é mais leve. Então, já é um começo. Isso para quem já está com uma situação e que precisa resolver amanhã, entendeu? Mas a minha maior dica é prevenir. Então, como tudo na vida, a gente precisa prevenir. Então, como é que eu vou prevenir? Ah, eu tenho medo de dentista. Então, previna a dor, vá antes, consulte o dentista para uma prevenção, para fazer uma orientação com ele, para conhecer o consultório dele, né? Para você ter um profissional já carta na manga, para quando precisar você estar com ele ali, né? E ele já ir acompanhando todo o contexto. na verdade, o que acontece é que essas pessoas que têm medo vão enrolando para aparecerem, né? E o problema só vai aumentando. E Aham. quanto mais complexo o problema, mais vai gerar dor, né? Uhum. Mais vai ter tratamentos que não são tão agradáveis, né?
Como Então, qualquer outro profissional. Como qualquer outro profissional. Você é médico todo ano, né? Quem tem essa forma de se organizar, todo ano faz a prevenção. Prevenção não é só ir lá e fazer exames de sangue, né? Prevenção total. Então você faz a prevenção inteira, bota a mente também na bagagem, porque é uma prevenção. Então, muitas, no meu caso, né? Muitas pessoas dizem, mas por que eu vou falar com um psicólogo? Eu não tenho nada para falar? Esses que não têm nada para falar quando chega no consultório, meu Deus, tem um livro. Então, assim, são é, coisas que a gente é importante essa prevenção, esse olhar de não, eu vou antes que aconteça. Né? Então, você não vai e para um médico para fazer exames, até um ginecologista para você olhar a mama e tudo mais, e N situações. Então, por que não com as outras coisas? Né? Dentista é o seu carro-chefe, os seus dentes, o seu sorriso. Como é que você vai se apresentar numa entrevista e tudo mais? Isso é um carro-chefe. Então, também inclua ele nas suas prevenções. A Helenalba entrou. A Helenalba, ela é minha paciente. E ela também antes tinha medo de dentista. Olha, E aí já está um tempo comigo, né, Helenalba? E aí, o que eu falo? As pessoas, elas têm o hábito de procurar o dentista quando sente que precisa. Só que quando você sente que precisa, já está precisando há muito tempo, isso. né? Então, lá no consultório, eu sempre faço as prevenções, assim, de acordo com cada pessoa, né? A nossa prevenção, ela é individualizada. Então, tem gente que pode ir a cada 6 meses, tem gente que pode esperar um pouquinho mais de 6, mas tem gente que tem que ir com 3, né? Então, Também. para evitar vários problemas, porque o dentista vai olhar todos os dentes, vai ver se está começando, iniciando algum problema, né? Vai limpar onde você não consegue, né? Uhum. Então, o melhor, né? E assim, as consultas de prevenção não doem, né? Isso. Agora, realmente não são agradáveis, né? Mas adulto não tem que fazer, como é que é? Que é aquele negócio que adulto, criança faz o que gosta e adulto faz o que tem que fazer, né? Tem que ser feito, justamente. Ô, Justamente. Micheline, tem Oi. alguma técnica para quando a pessoa chegar muito nervosa, ansiosa, né? Tem gente que fica muito ansiosa para consulta. Tem alguma coisa que a gente possa fazer? Tem sim, enquanto o profissional, né? A dica que eu dou para os profissionais que quando marcarem, perguntam, você já foi ao dentista, mesmo sendo adulto? Né? Porque às vezes foi, mas foi muito tempo atrás. Às vezes tem adulto que só foi na infância, nunca mais na vida foi com dentista. E está indo agora com dor. Então, assim, essa questão da anamnese, né? Toda a pesquisa no telefone mesmo, até recepcionista mesmo. É um conselho que eu dou, porque você já vai sabendo onde vai pisar, né? O território ao qual está indo. Então, aquele paciente ali. Mas e aí, você gostou e tal, da consulta? Já para fazer. Olha, eu morro de medo. Quem tem medo já vai dizendo assim, né? Eu morro de medo. É, Então, não tem como esconder mas é muito. bom dizer para a Isso, gente saber, né? isso. Porque Mas às vezes assim, tem quando gente que não tem medo e vir, não fala. não faz. Quando não vir, É, é ruim, né? Porque a gente vai ter que ir descobrindo, por isso que eu tô dizendo, precisa fazer uma entrevista para você ir entendendo aquele paciente. E marcar, beleza, marcar no horário. Pronto, aí eu chego, ligo para você e digo, eu tenho medo de dentista. Então você já vai fazer o quê? Já vai ter um outro olhar. Vou marcar com mais. Eu sei que hoje em dia já está marcando com mais espaço, né, para aquele paciente, não colocando muita gente na sala anterior, mas
ter mais tempo com aquele paciente. Porque, com certeza, como ele tem medo, vai ter várias situações. E a primeira consulta, de repente, você não consiga tirar a dor, de repente, que ele tenha, né? Vamos dizer assim, que ele já esteja com uma dor. Mas aí vai ter que observar com calma, com delicadeza, o que ele tem. Então, vai apresentar o consultório, vai mostrar o que faz isso, aquilo outro, como você faz com uma criança, que quando o dentista, né, quando a criança vai lá, ele vai mostrar o jatinho, vai mostrar o zoom e tal. Cada um tem seu jeitinho de falar. Então, por isso que eu digo que quando você que tem medo, né, de ir ao dentista, procure um pediatra desde que ele atenda adulto, né? Porque ele tem esse traquejo. Não estou dizendo que o de adulto não tem, também tem, porque todos os profissionais já estão preparados para isso. Mas é um ambiente, né? E esse ambiente, esse cheiro, até o cheiro do dentista, muita gente tem medo até de chegar na porta. Então, A Helenalba colocou aqui, eu morria de medo do barulho, do cheiro, de absolutamente tudo. Saía do consultório com tanta dor na perna, de tanta força que fazia na cadeira. justamente tensão muscular. Uma pessoa sai do consultório como se fosse uma academia e tivesse tido uma distensão, porque está tão tenso, né? Por que eu falo também isso? Porque eu também tenho questões com a agulha. Então, assim, não é que todo mundo gosta não, mas não é que eu tenho medo, pavor, mas não sou fã, não sou fã de agulha. Então, já digo logo, eu não sou muito fã de agulha, então ela já esconde a agulha, mesmo que vá aplicar, mas já tem todo um critério. Então, assim, tem todo esse cuidado que o odontólogo precisa ter para deixar ele o atendimento mais humano possível e observar com aquele paciente, olha, eu estou cuidando de você. Eu quero que você entenda que aqui é um local bom, é um local que você se sente agradável. Então, formar esse vínculo com o paciente é muito importante, principalmente o paciente que tem síndromes, né, que tem pânico ao dentista, como a tua paciente está falando, né? A Helena, como ela estava falando. Isso. Porque isso é importante, isso já dá aquela tranquilidade para o paciente. É um trabalho a menos que ele vai ter de pensar, meu Deus, aquele ali tem a mão pesada, né? Porque a pessoa já vai pensando, tem a mão pesada, tem isso, é grosso, não é, como é? Então, como é que está a cabecinha daquele paciente? Então, isso é muito importante, o olhar do profissional com o paciente, com o outro, porque é um ser humano e que precisa ser observado de todos os âmbitos. E não, né, porque hoje em dia não existe mais, mas aquela coisa que nada, segura que passa, vamos, segura aqui, segura aqui. Não, vamos ababar a boca. Então, hoje em dia não é mais assim. Não é. Não é mais assim. A pessoa tem que fazer um exercício na mente, né? Porque às vezes tiveram experiências ruins. Eu tive uma paciente que me relatou há um tempo atrás que todas as restaurações que ela fez foram sem anestesia. Então, você veja a experiência dessa paciente como foi terrível, né? Mas hoje em dia não é assim mais, não, né? Não. Então, tem que fazer um exercício para desbloquear isso, né? Tirar essa barreira, né? Isso mesmo. E enquanto o paciente, ele fazer... E sim, ainda tem mais uma coisa para o odontólogo. A questão de observar, pronto, não vai dar para tratar esse paciente. Por quê? Porque ele realmente tem muito pânico. Você tem coisas que, de repente, até você não conseguiu fazer. Então, o que é que eu vou fazer agora? É o seguinte, pede para ele, olha, você já foi um psicólogo? Olha, o psicólogo, ele ajuda muito nessa questão de pânico. Você vai, faz sessões com ele, conversa, e ela vai, ou ele, ou ela, né, ou o psicólogo, vai organizar da melhor forma o seu jeito de olhar isso aí. O seu jeito que você, como foi que você chegou nesse trauma? Então, vá trabalhar com ele, trabalhe com o psicólogo, e a gente trabalha em conjunto.
Entendeu? O Ótimo psicólogo isso. trabalha em conjunto com o odontólogo. Se for necessário, o psicólogo vai ao dentista com o paciente, porque tem gente que tem essa situação. Aí a gente vai fazer o quê? Aquela adequação, a gente vai fazer a exposição gradativa. A gente vai a sala, a gente vai marcar, já é uma exposição gradativa, porque tem gente que não consegue nem pegar o telefone para marcar. Então, só de dizer a palavra ir, de falar ir ao dentista já está se tremendo. Então, isso é muito E importante, esse ficam devagar. inventando histórias, né? É, Desculpas, a própria mente inventa ai, desculpas, é gigante. falta de tempo, não consegui ligar, não sei o quê, né? E falta. Então, por isso que eu digo que sempre esteja o trabalho com o psicólogo vai ser isso. Ele sempre dizer assim, olha, é preciso que você vá com alguém ao consultório, então peça para alguém marcar para você, mas eu geralmente peço para o paciente marcar, porque isso é uma quebra de paradigmas, isso é um desafio para ele, então isso começa a melhorar daí. Essa quebra de É, ligar e esse marcar. desbloqueio, né? Desbloqueia gigante, porque já é um passo. E ele vai dizer, opa, vitória, eu consegui marcar. Então, até mesmo no meu consultório, chegar lá e dizer, vamos lá, vamos ligar agora, vamos ver como é que é. Quem é dentista? Você já escolheu? Então, todo esse trabalho eu faço. Porque isso é aquela. Não, tem alguém para me ajudar nessa barreira. Como qualquer outro pânico, tá? Estou falando dentista, né? Que a gente tá com esse caso Sim, aqui. é, E até chegar na exposição gradativa, que eu disse, que é aquela coisa de chegar, então a gente vai fazendo aos poucos, vou com ele para o consultório, a gente chega na portaria, de repente até na portaria ele não quer nem entrar para a sala. Então é todo um passo muito devagar às vezes. E quando consegue entrar, tá lá na sala do dentista e já começa a conhecer, já começa. Aí a gente, no caso, entra em contato também se não precisar ir até o dentista, mas a gente entra em contato com o dentista para que ele organize da melhor forma possível o momento o ambiente. dele. De chegar a mostrar mesmo, mostrar cada pecinha até se não conseguir sentar na cadeira, tudo certo. E aí, vamos sentar? E Sem conversar e coisa que pressão, ele né? tem que ir, Sem sem pressão. pressão nenhuma e bem devagar, porque é gradativo. Então, tem coisa que é. Ah, mas tem gente assim? Tem. Tem muita gente assim. Tem Tem muita sim. gente assim. E a gente tem que saber acolher, Com né? certeza. Esse paciente, como profissionais de saúde, é nossa obrigação saber acolher para ele melhorar a própria saúde, né? Porque o Isso que a mesmo. gente quer é que eles fiquem saudáveis, né? Uhum. Levar saúde a essas pessoas, né? Isso. Que também, como eu disse, né, que também faz parte do seu corpo, que é uma parte muito negligenciada. Mente, dente, negligenciado demais. É E não muito. pode ser. E o E pode dente ser. é um órgão nosso. Com A certeza. gente precisa, né, para Aham. mastigar, para se nutrir, né, de forma melhor, né, Uhum. de forma ótima. A gente precisa dos dentes, então a gente tem que cuidar. Uhum. Porque a dor, ela não diz quando chega, né? Ela já chega chegando, doendo com força, e aí faz o quê? Então, assim, E dentro do aí, desespero, atender esse paciente com pânico e com dor, aí é muito mais difícil. muito mais difícil. Muito mais Porque difícil. realmente vai precisar do paliativo, né? Até que ele sente na cadeira e o dentista tenha a condição de mexer, de olhar como é que tá, de sentar e ver, olha, o tratamento é esse, precisa disso. Tem coisa que vai doer, tem coisa que vai doer, né? Porque a gente tem que ser sincero, não tem Com anestesia certeza. que não vá doer. Tem sim, né? Tem a picadinha, vai dar aquela picadinha, você vai sentir aquilo ali, mas depois você vai ficar anestesiado e não vai sentir durante o tratamento. E tem N coisas, tem até com- situações, tem até situações que o paciente precisa ir a ambiente hospitalar.
É, para fazer sedado, porque não vai conseguir fazer só indo ao consultório e fazendo ali com o dentista. Não vai. Então, às vezes, precisa ser sedado para tirar essa urgência, né? Realizar essa urgência, porque a dor não espera. A dor, e pior à noite, né? Uma coisa linda. Dor de dente à noite é maravilhosa. sempre assim. Sempre assim. Ai, tem gente que diz, eu ouvi muito, né? Meu Deus, parecia que tava no meu juízo, assim, ó. Tom. É, é aquela dor do tátil, é de canal, né? Mas até chegar essa dor, esse dente já está precisando de tratamento há muito tempo. Muito tempo. Não Amor, foi direitinho até porque chegar nisso quebrou. é muita coisa. Muita coisa. É. É muita E coisa. aí, Micheline, existe algum exercício de respiração, de alguma coisa assim que a gente possa fazer no início da consulta Uhum. para amenizar essa ansiedade? Sim, sim. Aconselho muito o ambiente, a música, né? A música ambiente, aquela música mais suave, uma música que traga uma paz. Eu aconselho sempre isso. E a questão da respiração, né? Porque como não deixa de ser uma ansiedade, não deixa de ser uma crise de ansiedade ou um pânico em si, não se controla a respiração. Então, o paciente chega ofegante. E como é que eu vou fazer, né? Então, senta ele, olha de frente para ele, né? Senta você e ele de frente. E começa, olha, fecha os olhos. Escute a minha voz. Preste atenção na música que está rolando aqui. Então, essa conversa sua com o paciente suavemente vai acalmando ele até que ele consiga realizar a respiração. Porque o exercício de respiração com ele nervoso não vai rolar. Ele não vai É, fazer. não, Não não vai conseguir fazer, né? conseguir. Porque você tem que sentar de frente para o paciente e ele vai fechar os olhos e ele vai respirar, puxar pelo nariz e soltar pela boca. Então, isso são vários momentos. Então, ele tem que fazer várias vezes, até dar uma acalmada. E aí, como é que você tá? Como é que você tá se sentindo? Tá melhor? Como é que você tá? Tá mais tranquilo? Então, isso automaticamente, até o paciente mesmo dizer, poxa, como eu tô tranquilo? É porque quem já tem crise de ansiedade sabe as questões de respiração, que já foi para o psicólogo, sabe que tem toda uma questão de respiração e que não vai conseguir fazer enquanto estiver em crise. Então, por isso que eu digo, o ambiente, se for o caso, diminuir a luz para ele ficar mais sossegado, faz aquela situação de sessão terapêutica mesmo, sabe? Porque ele precisa realmente desse tempo. É uma adequação, né? É uma adequação para eu poder tratar, Isso. né? Até ele conseguir se acalmar e saber que ali é um lugar seguro. Porque é um lugar seguro. Ninguém vai pegar ele como um exemplo. Vai que na infância agarraram ele, não tem que segurar para fazer. Então, tudo isso traumatiza. Então, de repente, ele tenha essa memória de que vão fazer isso também. À força. Não, ninguém vai fazer nada à força, principalmente por se tratar de um adulto que responde por si, né? Tem toda uma situação. E trazer essa calmaria para o seu paciente, que isso é muito importante. Aí quando ele começa a ficar mais calmo, aí começa a conversar, começa tudo aquilo que a gente já conversou, né? Mostrar todos o local todo, se for o caso, sai do consultório, vai mostrar a recepção, vai mostrar tudo, todo o ambiente, se for o caso, passeando e conversando com ele. E se for o caso mesmo, é só, sabe aquela coisa, vamos tomar um cafezinho ali mesmo no dentista, sentar e conversar. Porque ele tem que ter esse vínculo, tem que começar o vínculo com o seu paciente. Então, estou falando extremos, tá? Tem gente que no instante se resolve, tenta, respira e sossega e tudo bem. Mas outros não. Então, tem o que tem mais situações aflitas e outros não, já estão mais resolvidos e tal. Até mesmo muitos, mesmo que o dentista não tenha dito, mas antes, como ele sabe que tem pânico, vai ao psicólogo. Aí sim, quando vai para a gente
a gente avalia, né, toda a questão. Se for o caso de tomar alguma medicação, a gente encaminha para o psiquiatra. Não tem que ter, eu vou para o psiquiatra. Não, não tem que ter isso. É necessário porque você está com uma situação e que precisa estabilizar aquela situação ali. Então, quem passa a medicação não são os psicólogos, são os psiquiatras. Então, a pessoa vai, ele passa, medica, vai tomar aquela medicação e, de repente, até uma medicação mais para relaxar mais quando for ao dentista. Então, automaticamente, ele já vai ter aquela para dar aquela sossegada mais ainda. Então, automaticamente ele já vai mais leve, ele já vai mais suave para o dentista e aceita mais. Caramba, tem pacientes meus que dizem: Poxa, fui ótimo ter ido, vindo aqui, ter ido ao psiquiatra, ter tido toda essa questão de observar um odontólogo legal, porque tem gente que pega assim: Não, deixa eu ver, tá perto da minha casa, é esse, pá, vai. Não é assim. É, Pesquise quem ele é. Hoje em dia temos redes sociais, então é, pesquisa quem é, é. todo o contexto, pergunta a alguém se conhece e vai, assim a Para gente vai você se conquistando o sentir paciente. seguro, né? Na Isso, verdade, você tem que se sentir seguro com a pessoa que vai te atender, né? estou lendo aqui Muito bem. um comentário de quem? Da Elba, da Helena mesmo. Isso tinha um efeito muito significativo para o açúcar, esse mesmo. Sim. Ah, se comer muito doce, vai ter que ir ao dentista. Tá, tá. Pois é. Essa questãozinha, né, que nós pais, né, eu espero que a gente não tenha feito, né, eu não fiz isso com a minha filha, mas espero que os pais não façam, ameaçar os filhos de determinada coisa para conseguir um comportamento. Isso é terrível, porque quando você tentar desfazer, e você não sabe o que está provocando no outro. É uma É, criança, mas tem situações, tem uma mente funcionando, e a mente da criança, então, é aquela coisa assim, é, gigante. Então, como é que eu estou fazendo aquilo ali com a criança? O que que eu estou dizendo para ela? O que que ela vai captar? Quando diz que não coma açúcar, senão eu vou ter que levar ao dentista. Então, significa que o dentista é algo ruim, é. E de todo jeito vai ter que levar. né? O pior é Aí não pensa, aí não pensa, só se livra do momento de comer o açúcar, mas não pensa que vai ter que levar ao dentista. é. Oh, meu Levar Deus. pro dentista, como é que vai ser? Né? Você É, vai dizer o quê? Quando for levar pro dentista, depois dessa frase aí que você colocou, né? Que foi é, colocado na criança, como é que vai chegar o dentista agora? Porque é outro, né? Aí, não, vou inventar outra frase. Não tem como. Não tem é. como Você fazer. sabe que hoje em dia eu não uso mais jaleco branco. Ótimo. É, não uso porque tem a síndrome, né, do jaleco branco, que a pessoa associa o jaleco branco a várias Ah, situações terríveis que ela já é, passou, né? é. De injeção, de hospital, de vacina, quando a gente é criança que a gente não quer tomar vacina. Então, eu já não uso mais jaleco branco. É porque fica no subconsciente, né, Michele? Fica lá. Então, assim, tem várias cores, né? Você pode usar outras cores. Você pode usar com bichinhos, né? Tem N situações com bichinhos, com cores também, né? Seja como for, mas tem sim. Tem paciente que não consegue nem ir a uma consulta médica. Quem dirá ao dentista, porque tem toda aquela questão do barulho, né? Mas o jaleco branco chegou na recepção, como a colega, né, falou, do cheiro. Chegou no cheiro do dentista, pronto, já volta dali. Então, é todo um contexto. Tem gente até que já está mudando isso. Eu sei que no consultório do dentista tem cheiros muito fortes, né? E não tem como, né? Eu não sei se vocês conseguem hoje em dia disfarçar muito bem, O meu porque consultório tem cheirinho bom. tem. Eu tenho um cheirinho que a Célia vai lá de vez em quando e coloca no ambiente para ficar um cheirinho bem legal. De lavanda, que é relaxante. Tem. Perfeito, perfeito, Tem. perfeito. Isso mesmo, Ale. Perfeito. Porque essas estratégias que tem que ser, sim, Bel. Essa estratégia tem que ser. A gente tem que estar
conquistando o nosso cliente, né? E deixando, e olhando não só o lado financeiro, mas o lado humano. humano, Você vai esquecer o financeiro, lógico, você precisa de dinheiro, né? Todo profissional precisa, mas humanizar seu atendimento. Humanizar é, e da melhor forma, porque é para o cliente. Então, quanto mais você faz isso, eu tenho certeza que quando ele sair do seu consultório, vai dizer: poxa, aquela dentista foi maravilhosa comigo. Ela conseguiu, como você está tendo aí, pessoas que já estão dizendo isso, né? De você, a Helena já está falando. Que não, ela me ajudou, quebrou paradigmas, quebrou esses bloqueios que eu tinha. Então, ótimo. Esse é é, uma boa divulgação para você, né? Ainda tem ela. e aí é porque, sabe o que é? Eu converso muito, Ah, muito, demais. sim. E, e às vezes isso eu acho que isso tranquiliza mais a pessoa, mas aí eu queria te perguntar, porque Sim. às vezes eu fico conversando e às vezes eles não podem responder, né? Porque Ah, eu tô tá. lá mexendo, Tá, no tá? momento que tá ali, entendi. Sim, sim. Isso piora a ansiedade, É. Olha, piora, né? depende do paciente que está na sua frente. Porque tem paciente que prefere ouvir você falar para tirar a atenção dos aparelhos. Né? Hum, Então, dos barulhos, eu sei que às vezes é bem impossível, mas tem gente que procura um ponto para fixar e isso colabora com a questão da ansiedade, entendeu? Para amenizar a ansiedade. Então, o falar dentro de um contexto, às vezes sim, é importante. Né? Olha, agora, e sempre falando o quê? O que você vai fazer? Qual procedimento que você vai fazer? Olha, agora a gente vai precisar né? isso, Fácil. todos os passos. Se for precisar doer, dizer que vai doer. Entendeu? Dizer que vai doer. Mas, ó, explicar como vai doer, né? Qual o tipo de dor? Porque eu sinto a dor da agulha de um jeito. Você sente a dor da agulha de outro. Então, tem É, gente que tem um absurdo de medo. Então, a dor realmente vai ser muito maior. Ah, é só uma picadinha. Sim, tá certo, mas ele não entende como. Né? Então, conversar e tal, falar como é que vai ser usado. Então, todo esse critério é bom. A conversa não deixa de ser ruim, mas dentro de um contexto. Porque eu suponho assim, tá? Que você já está com seu paciente sentado na cadeira, já preparadinho, com o avental todo bonitinho, e você vai começar um tratamento, então ele já está calmo. Você já colocou o avental, então ele é, já chegou no nível que ele está calmo para poder começar o atendimento. Né? E sempre falando, olha, não pega na minha mão, porque tem coisa que pode lhe cortar. Então, sempre falando aquele jeitinho calmo, de conversar com ele, mostrando, olha, agora eu vou usar isso aqui. Não se assuste, porque isso aqui precisa. Se for o caso, até mostrar antes, né? na bandeja. Não, no bocão, no kit bocão, né? Sim, sim. No Mostrando modelo. lá, isso, no modelo, mostrando como é que vai tirar aquela restauração, ou como você vai fazer, N coisas. Tem gente que quer fazer harmonização facial, mas não consegue porque tem medo de ir ao dentista. Já pensou? E aí? Aí perde essa chance de ficar com um sorriso mais harmônico, né? Mais organizada para sorrir. Então, tem gente que precisa desse cuidado, assim, desse olhar diferente e humano, mais humano, que hoje em dia está muito melhor, graças a Deus, para Tá. atender o paciente com muito mais maestria, né? Não, E ela para está isso dizendo a que gente ama tem que conversar com ter você. tempo, né? Tem que ter tempo, Precisa ter marcar uma um tempo. consulta mais demorada, com mais tempo, para, É, né, aham, não criar principalmente aquele quando alvoroço. isso, porque você sabe que o paciente tem essa situação, então realmente vai precisar. E não forçar a barra, né? Sempre daquela coisa. E aí, continua ou a gente deixa para outro dia? Não tem problema, a gente remarca. Sempre dá essa opção para ele não ficar aflito. Pronto, que vergonha. Eu vou sair daqui, fiz um monte de coisa terrível aqui, porque vai com esses pensamentos gigantes e eu não vou voltar mais não. Automaticamente vai logo dizer, não vou voltar mais não. Eu Então, tenho outra diga dúvida.
Às vezes, o paciente quer ver o buraco no dente. Tipo Sim, assim, sim. eu passo o motorzinho, tiro a cárie, né? Sim. Aí ele fala assim, me mostra, Tá. né? Uhum. O buraco e tal. E tem algumas odontopediatras que atendem com a criança segurando no espelho para ver o que ela está fazendo. Uhum. Sim. Você acha que isso seria melhor, a questão do espelho, para o paciente, para ele poder se ver e ver o que eu estou fazendo ou não? Mais uma vez eu digo que depende do paciente, né? Mas eu Uhum. vou pressupor que o paciente está calmo, tranquilo, né? Mesmo sendo criança ou adulto. E, E é importante, porque ele vai estar aqui, já é um ponto para ele focar. Ele vai focar na sua voz, mas ele vai focar naquilo ali, ele já está observando o que você está fazendo. Então, ele aqui, automaticamente, ele está aqui olhando, já desfocou das coisas. Mesmo ele olhando entendi. daqui, às vezes ele não vai ter a posição de olhar mesmo, porque você vai botar a mão, né? Aquele, É, aquele traquejozinho e tal, que não precisa de ver é, tudo, né? é, Não precisa ver tudo. Então entra no é. acordo, né? Como a gente entra no acordo com a criança, olha, agora a tia vai precisar que você baixe um pouquinho, porque a tia vai Isso. precisar ter mais acesso, né? Então aí você já tem mais o seu jeito de fazer, sabe? Aquela coisa, não, agora é um momento mais apertadinho, então eu vou precisar que eles, né, baixe o espelho. Então, ó, não está proibindo, não está proibindo. Só for, É. agora eu estou precisando de um momento mais para ficar mais perto de você e tal, baixar só um pouquinho, depois você volta. Não se preocupe, tá tudo bem aqui, tá? Qualquer coisa você levanta a mão sem pegar na minha para que eu possa parar aqui, tá bom? Pronto, e já vai. Vai fazendo e falando, olha que lindo, tá muito limpo e tal. Aquele traquejo que vocês têm, muito bem. Eu faço esse negócio de levantar a mão. Qualquer coisa, é só levantar a mão que eu paro imediatamente. Eu falo isso. Isso, porque essa garantia aqui, ó, não, ela vai parar. Eu levantar, É, ela vai parar. Então, é o vínculo que você está tendo com ele e o acordo que você está tendo com ele. Então, é, esses acordos não podem ser quebrados com nesse certeza, com momento de certeza. jeito nenhum. Levantou a mão, tá, e você para imediatamente, certo? O que foi? Me diga o que foi e tal. Não, não, eu me assustei. Ah, então tá, então posso continuar? Pô, então vai-se embora. Entendeu? É só aquele susto, aquele momento, entendeu? Que E realmente às tem que vezes ter quer ficar muito. cuspindo toda hora para eu parar, né? Não tem. E aí já tem aquele traquejo. Toma É, esse aqui, você pode controlar aí. Para ele não perder o autocontrole, entendeu? Você dando tarefas para ele, para o paciente, eu estou falando isso do paciente adulto, porque criança a gente está tendo, sim. mas eu estou falando do adulto É, mesmo. é. Entrega o sugador e olha, isso aqui você tem o controle. Então, automaticamente vai dizer, olha, eu tenho controle de alguma coisa aqui dentro. Eu tenho Ah, controle então ali. é bom isso. É sim. Ah, É como uma questão do espelho. Ele vai ter o controle de olhar, ver o que está sendo feito. Tá? alguma coisa para É distrair. isso. Aí ele vai ter o controle de estar ali sugando, encher a garganta de saliva, ele mesmo tira, então ele já vai entendendo, não, eu tirei, que engraçado, eu tirei aqui. Então, automaticamente o cérebro da gente, a mente da gente já vai levando para outra atividade. Então, isso é importante, essas parcerias, sabe? Olha, me ajuda aqui, segura a língua com isso aqui, com o espelho e tal. Então, essas coisinhas que a gente faz com o paciente, isso é Para importante, ele porque participar do é momento isso. ali. Para ele saber que tem controle também das coisas que estão acontecendo ali. Porque às vezes não faz nada, né? Não deixa, não pega, não, isso aí ele já tá calejado de ter passado por isso. Então não é sobre isso. É ali, é um local que é dele, como eu digo, a sessão é do paciente. Até quando eu vou confirmar o paciente, olha, passando para lembrar que a sua sessão é tal hora, É, é hoje, né? Porque é a sua sessão, a importância é é sua. aquele tempo é para ele, né? É para o Exatamente. paciente, aquele tempo. Aham. Isso, aquele tempo todo e eu tô ali para ele, de tanto, Isso. tanto. Mesmo que
no caso, olha, reservei X hora para você. Vamos fazer o que for possível. Deixa sempre claro isso, porque ele já vai com aquele. Ah, então tá, então quer dizer que hoje não der, não deu, tudo certo, mas eu vou tentar, né? Vamos fazer. Você é forte, vamos lá decidir. Que você decidiu estar aqui já é muito importante, né? Essa conversa que a gente tem que fazer é muito importante. Outra coisa, Michele, às vezes eu fico na dúvida, porque eu sou muito pontual, sabe? E às vezes o paciente chega e assim, menos de um minuto eu já chamo. O ideal é ele ficar na sala de espera um pouco para ele se ambientar melhor. Como Bem, é? se você já sabe que ele tem medo, né? Então, você já é a primeira vez do seu paciente, então é melhor você sair da sala, chegar junto deles, vamos aqui tomar um cafezinho, você toma café, tem chá, tem água, já tomou água hoje, então sabe aquela conversa assim para dar um reconhecimento Sei, do ambiente, né? Isso para quem é a primeira sei. vez. Mas quem já foi, oi, fulano, você sai da sala e vai falar com ele, porque isso é importante, ele está se sentindo importante, Eu né? sempre saio, eu sempre vou buscar o paciente lá na Sim, sala de espera. Mas a sim. minha dúvida ele, para ele é melhor ficar esperando um pouco na sala de espera para É ele ou depende não? do contexto, depende do contexto. Se você sabe que é um paciente muito ansioso, melhor chamar logo, né? Porque ele está Tá, ansioso pelaquela entrada, o que é que vai acontecer lá, entendi, né? Quando não, entendi. tem outros traquejos, né, que a gente utiliza para poder acalmá-lo. Mas, se for o caso, não, porque já começa pela recepcionista. Então, a recepcionista já tem todo aquele conversar com ele e tal. Eu já peguei seu número e tal, tal, tal. O check-in, né? Que vai fazer toda aquela organização para chegar até você. Mas aí fica a critério. Você que vai avaliar se o paciente, se já é seu paciente, então você vai ver, não, ele é muito ansioso, vou chamar logo. Se puder esperar, não esperar ele esperar você lá fora, porque ninguém gosta de esperar. Ninguém, ninguém, É, né? Ninguém gosta de esperar. Então, sair lá é uma boa opção para chegar, conversar, né? E depois dizer, e aí, como foi seu dia? Falando de coisas aleatórias que não seja o dentista, né? Mesmo que vai entrar na sala, mas é conversando aleatório até ter aquele vínculo com o paciente. E o paciente que não fala nada? Porque esse é é, o pensamento sai calado, eu né? tenho paciente que não fala e eu falo Sim. demais, aí eu não sei. Aí é só perguntar. Estou incomodando? Você quer que eu pare de falar? Pode ser sincero, amigo. Estou aqui para lhe ajudar. Sabe aquela coisa de chegar e dizer, não, doutora, até vai sair o sorriso, vai rir. Não, doutora, tá tudo certo. Eu gosto de ouvir a senhora falar, né? Às vezes até rola isso, essa É, situação. É bom até para você quebrar esse o vínculo, gelo. dizer assim, o gelo de dizer assim, e agora faço o quê? Será que eu estou falando como você me fez a pergunta, né? Será que tá certo ou não? Tá. Mas às vezes ele tá tão tenso que ele nem fala, né? Por causa disso, pela tensão, né? Isso mesmo. Aí É, tem que ir pronto. bem devagar. Será que alguém aí tem alguma pergunta para Micheline, gente? Quem tá aí na live, se tiver alguma pergunta, deixa eu ver aqui se alguém tem Eu pergunta. sei que você tem uma fã número um aqui, que é a Helena. Ela ama estar no seu consultório. Isso aí, ó, é um momento agradável do meu dia. Que ótimo, ela é uma fofa. Oh, Leila, obrigada. Obrigada, Dri. Ó, deixa eu ver se tem alguma. Ó, a Helena Alba falou: a minha geração cresceu com esse medo de dentista, porque muitas vezes a ida ao dentista nos era colocado como uma consequência negativa, do tipo, se comer muito doce, é o que você falou, né? Isso. Aham. Sempre foi, né? Muitas pessoas, muitos adultos
de hoje já passaram por essa situação. Outros não, porque os pais foram mais maleáveis e tal. Mas tem outros que sim, né? Eu passei por muitas situações não muito agradáveis. E eu fui para onde? Auxiliar de consultório dentário. É, Foi isso, eu fui auxiliar de saúde gente, a bucal. Micheline foi atendente, não, técnica, É, né, Micheline? sou técnica em higiene Técnica dental. de higiene dental há muito tempo, né, Micheline? Aham, Você muito viu tempo. muitas coisas também, né, por aí. Muita coisa mesmo. E trabalhei nas duas vertentes, né? No particular e no público. Então, por mais que você entenda assim, o público, é horrível. Não, pelo menos com quem eu trabalhei, né? Com as pessoas que eu trabalhei, tinham esse olhar de mesmo sendo público, mas tinha vezes que não, peraí, vou precisar fazer mais coisas com esse paciente, então a gente precisa de mais tempo, vamos marcar mais tempo com ele, mesmo que tenha, mesmo que, do serviço público tem isso, tem. Tem muitos odontólogos com muita cautela com o atendimento do paciente. E hoje em dia, principalmente, essas questões, né? Autista, a ansiedade, Porque tem pânico, a especialidade, né, do dentista que atende de isso, pacientes com necessidades especiais, né? isso é muito bom. Isso sempre foi É, muito interessante. Não é de qualquer jeito, né? Como às vezes as pessoas sempre perguntam. Acha, né, que o serviço público tem essa situação. Não, não. Eu sei que tem exceções em todo o local profissional, né? exceção no público, no Mas, privado, é, tudo. isso, nos dois. Mas sempre tive essa experiência dessas duas experiências, né? De consultório particular com o serviço público. E isso foi muito gratificante para mim. Aprendi muita coisa, perdi medos, né? Que É, eu tinha. Então, automaticamente aprendi muita coisa. E foi gostoso, porque eu lidei com pessoas, e isso foi importante para mim. Eu ainda não era psicóloga, e foi o que me levou a chegar a ser psicóloga, né? Porque eu gostava tanto de gente, de estar eu conversando, adoro gente né? também. Muito gostoso. Gente de todo tipo. Isso é interessante porque eu gosto desse dinamismo do ser humano. O ser humano é diferente. Eu sou de um jeito, você é de outro. A gente conversa, mas se acerta, sabe? Se entende. Isso é muito gostoso. E foi assim. Então, eu fui auxiliar de saúde bucal. Depois eu fiz o técnico em higiene dental e do município. Antes era no particular, fui para o município e hoje em dia sou psicóloga. E tira de letra esse problema. Por isso que eu te convidei hoje aqui para você elucidar algumas dúvidas, né? Nossas e tranquilizar as pessoas, Sim, né? Que sim. para tudo tem jeito, não precisa fugir do Com dentista certeza. e ficar convivendo com dor, que isso não existe, né? Isso, é. A gente pode fazer tudo assim, de acordo com cada um, né? Na verdade, hoje a nossa abordagem é individual, né? A gente foca em cada uma, a necessidade individual de cada pessoa, Isso, até né? as medicações, Alessandra. Até a medicação que o psiquiatra passa para uma pessoa até com a mesma situação, tá? Com a mesma condição, a mesma situação, não são dosagens iguais. Pode ser até mesma medicação, mas a dosagem não vai ser igual, porque cada ser humano é diferente. Então ele vai adequar da melhor forma. Então as pessoas precisam ter isso em qualquer âmbito profissional. Tá? Não precisa ser só da área da saúde, não, em todos, em todos os âmbitos E aí, profissionais. há também a individualização do planejamento do tratamento, Com porque certeza. uma pessoa que não tem esse pânico, essa ansiedade, esse medo de dentista, eu posso propor um tratamento mais extenso, E, né? Mais cheio de detalhes. aham, E uma pessoa que tem esse medo, a gente já vai simplificando
né? Uhum. Isso. Então, isso é muito individual e o dentista tem que ter esse olhar individualizado até para fazer a prevenção. Isso Até mesmo. para fazer a Até prevenção. para prevenção. Isso. E ensinar que em casa ele começa a prevenção, né? Porque tem E, todo aquele critério que ele precisa se cuidar lá também, que faz parte da prevenção. E é o dentista de 3 meses, né? Como a gente sabe que precisa, alguns precisam, de 3, ou de 6, ou de 1 ano, aí mas dentro do depende contexto de de cada cada um. um. Aí o Isso. dentista vai avaliar a sua necessidade e vai te orientar melhor, né? Isso mesmo. Então tá. Então a gente já está terminando aqui, né? Isso. Então